E dando prosseguimento à nossa saga de polêmicas envolvendo a aparência das atrizes, a sexualização e tudo mais, nesse vídeo nós vamos nos aprofundar nesse assunto que é extremamente importante e, como eu disse aí no começo, extremamente polêmico, né? Porque muitas pessoas estão falando sobre isso e as opiniões estão realmente divergindo. E eu já quero deixar claro que eu não me importo com os títulos, com os rótulos, tá bom? Porque a gente é meio que obrigado a fazer parte de uma panelinha hoje em dia na internet, mas eu não me importo se eu não me encaixo exatamente na panelinha de cá ou na panelinha de lá. O que importa é eu falar o que eu penso e trazer os meus argumentos. E para rechear essa conversa, para me aprofundar ainda mais, eu trouxe esse parceiro do canal que vocês já estão acostumados, que é o Cabelo, lá do Cabelo Verso. Salve, mano! Prazer estar aqui novamente e dessa vez para mais um assunto polêmico, né? A gente gosta de tratar de tretas aqui. Polêmicas nerds, eu vou chamar esse quadro daqui a pouco. Sim, sim. Mas é um assunto extremamente importante, né? Às vezes a gente tenta evitar algumas polêmicas, mas outras a gente tem que se posicionar, tentar agregar algo no assunto, né? Exatamente. Tem que ter um propósito, né? A nossa criação de conteúdo. Claro que o entretenimento por si só já é algo bom, é legal. Só que a gente sabe que tem valores sendo transmitidos, né? Tem mensagens sendo propagadas por meio do entretenimento. Exatamente. Então a gente precisa esclarecer aqui algumas coisas. E logo de cara, pessoal, vamos esclarecer uma coisa aqui. Esse lance que tá rolando aí de zoar a aparência da Millie Alcock, na verdade está sendo só a cereja do bolo, tá bom? Só a gota d'água que faltava pra gente falar mais a fundo desse assunto. Porque, sim, a justificativa, né, que muitos nerdolas principalmente estão usando, é falar que a Supergirl está sendo descaracterizada, porque lá nos quadrinhos ela é sempre bonita, e eles estão aqui trazendo uma versão da personagem mais suja, descabelada e mais rockstar e tudo mais. Eu não vejo problema nenhum com essa abordagem, contanto que se pague na história. Ao que tudo indica, né, como a gente tem um frame lá do teaser principalmente, a gente vai ver ela passando por essa jornada e depois encontrando, né, a mensagem, o slogan do filme, encontrando seu lugar no universo e realmente assumindo o manto de uma heroína, né, meio que inspirada talvez pelo próprio Pimo, não sei. Só que o ponto é, desde o teaser, né, quando tem essa cena que provavelmente já ela mais limpa e tudo ok, né, chegando ali no fim dessa sua jornada de autoconhecimento, mesmo nesse momento o pessoal fala que ela tem cara de moleque, né, e tem pessoas que insinuaram, tá bom? Eu não vou dar nome aos bois aqui nesse vídeo porque eu já fiz reacts aí e já deu bastante polêmica, mas tem pessoas que insinuaram que os seios da atriz tinham sido diminuídos digitalmente, que estavam tentando masculinizar. Então, a discussão não é tão simples quanto parece, né? Não, a gente só quer que seja fiel aos quadrinhos porque a Supergirl lá, ela é muito bela e essa atriz está sendo descaracterizada. Não é só isso não, tá bom? Porque se você pegar os takes, né, os frames, enfim, em que ela tá lá no bar, tá de óculos, tá descabelada, que é a jornada dela, realmente a gente até pode argumentar em cima disso. Porém, quando a gente vê esse take, que foi o take utilizado para falar que ela estava masculinizada e sem peito, vamos aqui usar o vocabulário mais chulo, né? Falando que ela estava sem peito, era outro frame que ela tá bonita, que ela tá iluminada, que ela tá com cabelo limpo, tá bom? Mas como a gente já falou bastante de Supergirl, eu quero me aprofundar em outros assuntos, de novo, sem dar nome aos bois, porque às vezes o pessoal fica meio ofendido, até porque principalmente a bolha nerdola compartilha dessa visão. Então também não vou ser injusto e falar só de uma pessoa, porque às vezes um fala e os outros propagam, tá bom? E o que está incomodando muito, pessoal, é esse lance de principalmente os nerdolas vestirem essa camisa do precisamos da sensualidade, precisamos de personagens que sejam sexy, que sejam atraentes, e existe sim um destaque, né, e uma cobrança também de que as mulheres tenham essa aparência. E aí eu queria puxar para você, né, Cabelo, que você acompanhou aí essa conversa, a gente tem conversado sobre essas polêmicas, você também fez um vídeo sobre a questão da A Sydney sexualização. Sweeney, isso, e da MJ. Então passa a bola aqui para você falar o que você tá achando e trazer os seus pontos do porquê isso é um problema. Cara, é muito interessante, né, que a gente pode dividir essa polêmica em duas partes. Primeira, a zoeira que aconteceu com a Millie Alcock com relação à sua aparência, mas ainda no, vamos focar aqui na primeira parte no sentido de piada, né, de zoeira mesmo. Como que aconteceu com a atriz de The Last of Us, sempre esqueci o nome dela, Bella a Ramsey. Bella Ramsey, exato. E a galera começou a zoar a menina e tudo mais. Com relação à zoeira,
eu tenho uma opinião meio complicada, porque eu sou do tipo que gosta muito de humor negro. E Eu não, também. não sei, mas no sentido de humor mais pesado e tal. Por exemplo, a gente teve a polêmica do Léo Lins. Eu acho que é interessante essa comparação que eu quero fazer, porque eu tentei assistir alguns stand-ups do Léo Lins e eu, particularmente, não quero ofendê-lo, mas eu não achei graça. Eu não acho ele engraçado. E não é porque ele fez piadas pesadas, porque eu acompanho humoristas Uhum. americanos e tal. O Dave Chappelle, por exemplo, que é um dos que eu Sim. mais gosto, assim, que é extremamente pesado, faz piadas muito mais pesadas do que as dos Léo Lins, e eu acho eles mais engraçados. Então não é com relação a esse ponto aqui. Tanto que eu sou a favor de que ele possa se expressar no palco fazendo esse tipo de humor. Querer fazer uma espécie de censura no humor, eu acho errado. Não é em Então, si o conteúdo, né? A sua não é em questão. si o conteúdo, exato, não foi exatamente isso. Tanto que eu não via problema na zoeira com a Bella Ramsey, no sentido de que eu acho que eles podem zoar, não é um problema. Eu não zoaria. Eu achei Uhum. realmente que a galera foi meio infantil em vários quesitos aí, com a Millie Alco que tá sendo mesmo. Eu acho meio bobo, assim. Eu olho e falo, não vejo graça realmente nesse tipo de piada, mas não me incomoda esse tipo de zoeira. Eu acho que o problema real acontece quando ultrapassamos o limite da piada, o humor com relação à aparência e vira uma caça às bruxas com relação à sexualização. Ah, quem é a personagem mais gasosa, como a galera gosta de usar pra não usar o termo exato. Qual que é a personagem, se essa personagem é gasosa o suficiente. Uhum. Então, eu acho que é aí que chega o problema real dessa discussão, né? Então, e uma coisa que é importante também a gente ressaltar, porque o pessoal tem essa dificuldade, né? De qualquer lado, de qualquer espectro político. Não é porque a gente está falando que acha que não é legal, que acha que é bobo, que a gente está querendo proibir, tá bom? As pessoas já Não, jogam a gente no outro extremo. A gente não quer proibir, você é livre para falar o que você pensa. Só que é uma coisa que eu trouxe nessa discussão, principalmente da Supergirl. O fato de você poder, de você ser livre para falar algo, né, de existir essa liberdade para você se expressar, não significa que você deva falar tudo que vem na sua cabeça. Porque tem coisas perfeito. que não são legais de ser faladas. Ainda mais quando a gente, por exemplo, você mencionou isso muito bem lá no seu vídeo, essa questão de sexualizar, quando isso era um problema lá em Pacificador, porque era uma obra do James Gunn, né, lá Uhum. naquele episódio, que aí os nerdolas falaram, não, que não sei o que é uma coisa ridícula, uma coisa absurda, mas os mesmos nerdolas compartilham mulheres com peitão no Twitter, que também tem esse problema, Exato. né, o pessoal age Eu de acho que é maneiras interessante essa diferentes. comparação, Uhum. porque quando a gente teve uma cena uma cena sensual com os personagens, muitos personagens masculinos sendo expostos ali, houve esse incômodo. No episódio seguinte, o episódio começa mostrando uma personagem feminina nua e aí não houve reclamação, você percebeu isso? No episódio seguinte, Então, se você se eu livrou nem daquela lembro. cena do final daquele episódio, se você conseguiu pular e se livrar disso, você tomou Uhum. de novo no começo do episódio seguinte, quando já na ressaca, né, daquela festa e tudo Ah, mais, o sim. personagem abre a porta e aí não houve Que reclamação aí é nisso. só uma, né? Só uma mulher E é só chegando. uma mulher, exato, e aí, Aham. ok, tudo ótimo quando é uma mulher, né? E aí acho que esse é o ponto aqui que a gente tem que tratar, por, não só, obviamente, da sexualização do corpo feminino, existe também a sexualização no lado masculino, mas acaba sendo exacerbado quando a gente fala, quando a gente tá tratando do corpo da mulher no cinema, né, no entretenimento. E inclusive, especificamente sobre aquela festinha, né? Não vamos falar aqui o termo, porque vai, sei lá, né? O YouTube. Mas falando daquela festinha que aconteceu, eu vi Nerdola falando que já, sem querer se expor, né? Parafraseando aqui, ele falou: não quero me expor muito aqui, mas eu já participei de coisa parecida e não é assim. Não tem esses homens fazendo isso. Opa, então peraí. Então o problema é porque tinha homem? O problema não é porque tinha mulheres? Então o problema não é com a Uhum. sexualização. É com talvez a homossexualização do negócio. Então, o discurso acaba inevitavelmente ficando contraditório. Até porque Uhum. os mesmos, né, nerdolas, enfim, sem se falar nerdolas em si, mas os mesmos conservadores que odeiam a cultura woke e tudo mais, também ficaram ofendidos na mesma série quando teve aquela piada rápida do Uhum. Judomaster, né, insinuando que cristãos eram nazis. Só que, cara, quando você pensa no cristianismo, você tem que levar a questão da sexualização em conta também, porque senão você cai numa contradição e é justamente esse ponto, dentre vários, que o pessoal lacrola acusa nos nerdolas. Ué, vocês não são os conservadores, da família Exato. tradicional, pessoal de bem? Como que você está defendendo que a sexualização é uma coisa legal? E A aqui, gente não pode escolher o que a gente quer do cristianismo, né? esse que é o Não pode. ponto, né? Ou então,
você tenha uma postura mais comedida em relação ao cristianismo, não fala que você é cristão, fala que você respeita, que você entende o valor cultural, né? Tem gente, inclusive, que fala, o problema hoje em dia é que existe um cristianismo cultural. Então tem certas pautas que se adequam à cultura e a gente vai defender essas. Mas quando aí pega muito na ferida, né? E o cristianismo é especialista em pegar na nossa ferida, aí isso aí não serve. E aqui eu dou um exemplo que me incomodou, já passo para você, Cabelo, para falar o que você acha, mas me incomodou o lance da Sophie Turner caracterizada como a Tomb Raider. Por quê? Uhum. Tem gente que mesmo ela usando ali naquela imagem promocional o traje clássico não é um traje masculinizado, tem sim o shortinho e tudo mais, mesmo assim tinha gente reclamando que ela estava masculinizada, que ela estava musculosa, e teve gente que fala que é cristão e aí no mesmo canal, nos mesmos vídeos, tá chamando ela de Sofitábua, falando que ela não tinha bunda o suficiente. Suficiente, exato. Então, tipo assim, como que você fala que você é um cristão de bem, né? E infelizmente é isso que eu fico muito triste. Muitos do nosso meio são pais de família e acham que tá ok. É você falar, você ficar. Tipo assim, porque se você soltou uma piadinha no meio de um conteúdo muito maior, beleza, até tolera. Agora você fazer um recorte disso ou ficar focando nessa questão, porque ela precisa ter mais bunda, hein? Essa atriz tem que ter mais bunda. Ou não, tem que ter mais peito. Cara, O isso é. tamanho do sutiã é que é a discussão. O tamanho Nossa, Exato. Então, essa aqui chega não a é ser tão boa pra esse papel. chega a ser escroto. Não, mas a Sophie Turner, ela é uma atriz bonita. A questão da atuação, isso aí tá na mesa pra debater. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Só que a gente ainda não viu. Mas pode ser que ela mande bem no papel da Tomb Raider. Cara, o ponto é, você precisa focar. E o pior, quando você é confrontado e a gente fala que, pô, isso é uma coisa meio escrota de se falar, não combina com quem se diz cristão. Mano, os caras não aceitam. Eu já estive em vários debates e os caras só sabem falar, não, você tá indo pro lado lacrola, hein? Os caras só sabem falar isso é coisa de lacrola ou isentola. Mano, será que não existe um equilíbrio? Não é A gente tá complicado, sempre mano? nas caixinhas, né, cara? É Exato. impressionante, velho. Então, esse daí da Sophie Turner, cara, é muito doido porque a personagem. E aí eu acho que vale a pena fazer uma diferenciação aqui. Eu acho que a sensualidade não é sexualização. Eu acho que você consegue ser sensual com o olhar. Boa. Uma mulher consegue ser sensual com o olhar, não exatamente expondo os seus dotes naturais, digamos assim, né? Então, tem que ser uma diferenciação clara. Você pode ter uma personagem num filme que seja extremamente sensual, que não é hipersexualizada. Por Concordo. exemplo, aquela do Roger Rabbit, aquela de vestido vermelho, esqueci o nome da personagem, mas ela virou um sex symbol, né? Uma personagem que é extremamente sexualizada. Ela não é sensual. Ela é uma personagem vulgar, ela é totalmente Lugar. sexualizada. Ela quer mostrar os seus dotes e não há uma sensualidade intrínseca ali. A personagem da Tomb Raider, da Lara Croft, é justamente esse contraste. Quando a gente pega personagens masculinos, a gente quer ver a masculinidade deles. Quando a gente pega personagens femininas, nós queremos ver a sua sensualidade, as características de cada um dos gêneros, né? É natural isso. Quando nós vemos o Indiana Jones, nós queremos ver um homem que se arrisca, um homem másculo, geralmente tem outros atributos envolvidos, a força, a barba, se ele fuma, se não fuma. Esses aspectos nos trazem essa masculinidade num personagem. Quando é uma personagem feminina, meio que o oposto, né? A gente quer ver aspectos mais delicados da personagem. Então, a Lara Croft nos jogos, ela faz o que o Indiana Jones faz, só que de shortinho, ela tem os seus atributos femininos e tudo mais. Então, eu entendo quererem que a personagem seja assim. E eu concordo, a gente teve muitas adaptações da personagem que realmente masculinizaram. E aí vira uma incoerência, né? As feministas não dizem que uma mulher não precisa do homem, então por que pra parecer uma mulher forte ela precisa ser masculinizada? Precisa Tá parecer um correta homem, né? essa crítica. Eu acho perfeito quando os nerdolas criticam essa parte. O problema é quando a gente chega numa atriz bonita, que está interpretando a personagem agora, e ela não tem o tamanho exato que eles gostariam naquelas partes, ela não tá masculinizada. Não Eu tá. realmente Não concordo tá. com você. Eu não sou fã da atriz, mas eu não acho que ela tá masculinizada. Eu acho que Também ela não tá acho. bem no papel ali. E eu espero ver uma personagem forte, como ela é nos jogos, mas bonita também, porque a gente não precisa que as mulheres sejam masculinizadas para elas serem personagens fortes. Então, Exatamente. a discussão acaba ficando boba quando a gente, por exemplo, Exato. se eles pegassem a comparação falando assim, olha, aqui na adaptação da Netflix, quando quiseram fazer uma série dela animada, fizeram basicamente um homem de batom. Olha como foi horrível, e agora olha como é que Eu ela nem tá vi isso sendo. aí. Nossa, foi terrível, cara, É. uma péssima adaptação da personagem. Mas de outro lado também, quando fizeram a Angelina Jolie, que é uma atriz
realmente que virou um sex symbol na cultura pop, em Hollywood, cara, fizeram uma personagem que é simplesmente que fica fazendo carão em toda a cena. Ela não é assim também. A gente tem que ter um equilíbrio da personagem, justamente uma personagem forte, mas que não deixa de ser feminina. E Exato. aí que tem a balança que a gente precisa pesar, né? Realmente vamos ficar entrando nesse discurso tão infantil com relação ao tamanho das coisas ali, né? Não é legal isso, cara. Não, não é legal. Mas, cara, foi interessante você falar dos jogos, porque em um desses debates que eu me meti, um dos argumentos que os caras usaram era assim, não, mas, porque eu falei, ó, a versão dos reboots, né, o Rise of Tomb Raider e tudo mais, ela não Perfeito. é tão sexualizada, é uma coisa mais realista, ela usa jaqueta, ela usa calça e tudo mais. Sabe o que os caras me falaram? Não é à toa que flopou. Como assim, velho? Tipo, você tá testando, você tá assinando embaixo da declaração que os caras só se importam com mulher sensual, com a mulher de shortinho, peitudo e bunduda. E não, isso É. não é uma verdade. Em Uhum. que mundo que esse jogo flopou? A gente teve 4, né? Do reboot, se eu não me engano. Vai sair o 4 agora, Mas esse ano, então, cara. não Teve uma flopou, trilogia cara. inteira incrível. Eu sou fã dessa nova trilogia. Eu joguei os Aham. jogos antigos, mas nunca zerei Eu algum, joguei só algum um, só, deles. só zerei um. E eu gostava. Dos antigos ou da. Dos novos, do reboot. Ah, do reboot. Eu Uhum. adoro a trilogia. Mano, todo ano eu tenho uma vontadezinha de rejogar. Eu acho muito divertido o quanto eles trabalharam uma personagem que se lasca o jogo inteiro, né? E Sim. é interessante, ela não deixa de ser feminina. Ela é uma personagem feita com traços. Por exemplo, teve toda essa questão da Sweet Baby Inc. nos jogos, que tem masculinizado personagens. A gente teve isso com a MJ, que a gente já vai entrar nesse ponto. Nos jogos no primeiro jogo do Homem-Aranha da Insomniac para PlayStation. Era uma personagem mais bonita, com traços mais femininos, e no segundo jogo eles realmente masculinizaram a personagem. E outras personagens femininas do jogo acabaram ficando muito masculinas, né? Entre outros jogos que passaram por esse problema. A Tomb Raider, ela conseguiu se safar disso. Nesses jogos, apesar dela se lascar o jogo inteiro, ela continua sendo uma mulher bonita, uma personagem bonita e tudo mais, sem ser hipersexualizada como eu acho que eram os jogos antigos. A diferença é Exato. que naquela época os gráficos eram tão inferiores que isso talvez não ficasse tão claro, tão nítido. Aham. Não, mas e ela é feminina. Né? A, Ela é a Lara feminina, perfeito. é feminina, ela é bonita. Uhum. Então, eu acho que a palavra-chave é equilíbrio. Putz, será que a gente não consegue? E assim, os caras, em nome da liberdade de expressão, eles falam, não, deixa, tem que falar mesmo, que é só piada. Cara, mas é aquele negócio. Eu sei que tem gente que vai discordar, mas, cara, nem tudo você pode falar. Vou dar aqui um exemplo extremo para quem é casado. Pô, às vezes ali você tá ali nervoso com uma situação, você quer falar e você pode. Quem que vai te impedir de abrir a boca e falar certas coisas? Só que você sabe que se você parar, refletir, né, Você talvez nem esperar. acredite naquilo que você ia falar, né? Mas na Exatamente. raiva. Na raiva, exatamente. Aí, cara, você vai lá falar um negócio, não, você pensa, né, espera a coisa se acalmar, e você vê que era melhor você não ter falado, e que bom que você não falou, muitas vezes, você evita uma briga. Perfeito. Cara, é assim, é da essência do ser humano agir por impulso. Tem aquele, eu apelidei carinhosamente agora de ex-goto, né, aquela rede, que é o X, o X, que, O mano, Twitter. o Twitter, que o pessoal vira maluco, e isso qualquer lado. Às vezes você vê o cara com uma postura, eu mostrei isso recentemente, uma postura no vídeo, mais ponderada no YouTube, só que lá parece que os caras, eles vestem a camisa do treteiro. Vamos tretar, vamos Uhum. falar frases curtas pra causar mesmo, porque querendo ou não, o que move é o engajamento. Mas, cara, a gente vai É. se curvar a essa babaquice, eu me recuso. E se isso custar perder parcerias com outras pessoas, mano, que seja, entendeu? Eu vou dormir tranquilo com a minha consciência limpa. Se a tolerância é verdadeira, vocês vão tolerar, né? Segundo o pessoal, a intolerância é só da esquerda. Mas se a tolerância é verdadeira, então aceite quem pensa diferente. A gente precisa conversar. Esse é um dos pontos que eu levantei. Se a gente fica só endossando, né, esse tipo de coisa e ainda agindo de maneira infantil, fazendo mais piadinhas, dobrando a aposta, a gente não consegue conversar com os lacrolas. E se você Uhum. que está aí me assistindo não quer conversar com os lacrolas, então a sua guerra cultural é inútil, meu amigo. É inútil. Você quer o quê? Destruí-los? Então você virou Darth Vader. É aquele meme, né? Você começa ali, não, eu acredito em tal coisa. Não, acho que isso aqui não é tão ruim. Precisamos dialogar. Não, agora acho que a gente tem que ser mais Não incisivo. existe mais diálogo, né? E isso, chega no final, não existe mais diálogo. Se eu impuser o meu pensamento e funcionar, tá bom. E não é o que a Foi o gente que aconteceu acredita. na época do Charlie Kirk, né? Exato. Muitos defenderam ele e tudo mais, e falaram assim, não, não existe mais diálogo. Tá vendo o que fizeram com o Charlie Kirk? Exatamente o oposto que ele pregava. Ele era a Cara, favor do diálogo. exato. Ele fazia isso, né? Ele ia nos lugares e conversava com as pessoas. E muitas pessoas eram convencidas por meio da argumentação. É isso que a gente tem Sim. que fazer. O pessoal não vê que
Beleza, tudo bem. Pô, você tá fazendo uma live só entre nerdolas ali? Tudo bem que isso pode render cortes, mas pô, você quer soltar uma piadinha, falar que a mulher é isso, aquilo, não sei o que, beleza. Mas você militar a favor disso, você fazer cortes focando na questão da bunda, da tábua, do peito, mano, isso é coisa de gente escrota. E sabe o que eu fico mais triste? A gente tava conversando isso, né, Cabelo? Uhum. Os caras não são assim quando você conversa, entre aspas, no tete a tete, tipo, numa video call, ou até mesmo na live. Os caras não são. Só que se você pega um recorte que eles mesmos fazem deles nas redes sociais, mano, parece que é um bando de macho escroto. E a gente sabe que eles não são. Então, Uhum. o meu ponto é, pra que fazer isso? Né? Por exemplo, quando a gente falou lá da Sydney Sweeney, né? Você, mais especificamente, falou. Perfeito. Pra Uhum. que, né? Pra que fazer aquilo? Exato, e aí a discussão era sempre no sentido de que a Mary Jane nos quadrinhos é sensual. E eu concordo, eu acho que a personagem ela foi criada justamente com essa ideia de a personagem, a garota mais bonita da escola. E eu entendo esse estereótipo que é feito. Mas nos quadrinhos mesmo, você tem visões diferentes da personagem. Você tem artistas que vão pegar ela e transformar ela num hipersexualização e artistas que vão fazê-la de uma forma feminina, bonita, atraente, mas que você não fica reparando naqueles dots o tempo todo. Eu critiquei uma capa do quadrinho que é famoso, em que a personagem tá claramente parecendo uma pin-up. E o que Exato. são pin-ups? Nada mais do que conteúdo erótico, pornográfico, que colocam mulheres em posições sugestivas, com roupas sugestivas e tudo mais. E muitos concordaram, outros discordaram, e faz parte, mas a crítica em questão da comparação com a Sydney Sweeney e a Zendaya não é com relação à atuação, não é o quão parecida elas são com a personagem nos quadrinhos, é se o decote estava grande o suficiente e se esse decote teria o que mostrar. Se não, é muito pequeno aqui, então não é interessante. A Zendaya é bonita em outros contextos, mas ela não tem os atributos suficientes para ser igual a Sydney Sweeney. E aí é que fica a palhaçada da sexualização. Cara, É. a gente já cansou de ver, a gente já tem quantos anos de história do cinema para aprender que atrizes que se colocam nessa situação de exposição do corpo sempre se arrependem no final da vida, no final das suas carreiras. Uma mais recente que eu vi que me deixou triste, que é uma atriz que eu gosto muito, acho uma excelente atriz, a Jamie Lee Curtis. Eu gosto mais dos seus papéis final dos anos 90 pra cá. Mas no início da sua carreira, ela também foi uma atriz que fazia muitos papéis sensuais. E hoje ela se arrepende muito de ter feito isso. Eu sei que ela é uma atriz militante, ela defende várias causas que nós, como conservadores, discordamos, mas vamos focar nesse ponto, vindo ela como um ser humano. Ela hoje se arrepende do como ela foi usada no início da sua carreira. Num dos seus filmes com o John Travolta, ela tem uma cena lá que eles estão fazendo um tipo de aeróbica ali, uma dança e tudo mais, e a arte usa esses símbolos, né, para retratar várias coisas. E essa dança, apesar de ser um treino ali, né, um tipo de dança com treino físico e tudo mais, para queimar gordura, tal, é só um exercício, na verdade estava representando uma cena sexual. E ela fala que essa cena que ela fez é uma das piores cenas da sua carreira inteira, mesmo em outras que ela foi até mais estava mais despida, digamos assim, porque representava claramente uma cena sexual que hoje ela olha e se arrepende. Hoje, sei lá, com mais de 60 anos, tendo feito, sei lá, quase 100 filmes da sua carreira. Cara, hoje Uhum. ela olha pra trás e fala, como isso me É. marcou. Hoje eu tenho dificuldade de conseguir papéis em que eu seja tratada como uma mulher pela minha inteligência e tudo mais, porque no início da minha carreira eu fui vista como um objeto, né? Um objeto sexual. Outra atriz que passou por isso, que está passando por isso, mas é que ela já tá fazendo um movimento contrário na sua carreira enquanto ainda é tempo, foi a Emilia Clarke, que fez a Daenerys em Game of Thrones, né? Ela falou que, cara, ela não tinha maturidade suficiente nem força moral para recusar o papel e a exposição que estava descrita no contrato, né? Hoje ela fala o quanto ela se sentiu pressionada para realizar aquele tipo de cena, onde haviam toques, onde havia exposição, e ela não usou nenhum tipo de prótese, não foi dublê digital, não foi uma outra atriz fazendo a parte, que seria errado de qualquer maneira, mas fazendo a parte da nudez. Não, foi ela ali, foi o seu corpo. E ela fala como que esse recorte, ainda que a academia diga que é arte, que é belo, que está mostrando que está sendo uma discussão, que gera um pensamento e tudo mais, porque isso é arte e tudo mais, mas ela fala que não, depois que fazer um recorte e um print apenas da sua nudez, vira só um objeto
um objeto pornográfico, um objeto erótico, né? Então isso se perde, de fato, é isso que vai acontecer com qualquer atriz que faça isso. A Sydney Sweeney tá seguindo um caminho parecido. Como eu falei no meu vídeo, eu não vi todos os filmes dela, e se alguém tá recomendando, e eu fico sabendo que ela vai se expor dessa forma, que parece que é só isso que ela sabe fazer, eu não vejo, simplesmente assim, sabe? Tipo, eu vi um post que nos últimos 5 anos, se eu não me engano, de 2022 pra cá, alguma coisa assim, as 10 produções que ela participou entre filmes e séries, só uma ela não apareceu nua. Eu falo, cara, que tipo de carreira ela tá construindo? Aí tem um evento de gala, um restaurante um jantar que ela vai e ela vai com um vestido transparente, sabe? Ela tá se colocando nesse lugar de objeto. Daqui a pouco vai virar aquilo que aconteceu no filme da Substância, né? Aí os homens só querem isso nas telas, mas eu vou lá e assino o contrato pra fazer um filme que me expõe. Se Que submete, tipo né? de se submete a esse tipo de coisa? Pô, é uma É, crítica que eu acho muito ridículo, complicada cara. e que não se sustenta, né, em si mesma. Se é um problema e se de fato os homens só querem ver isso, por que você se coloca nesses ambientes, né? Não, não fecha, né? E é totalmente desnecessário, se você for ver. Mas você sabe que só da gente falar isso, tem gente que vai falar que a Não, gente é gay, que a gente é fresco, que a gente é lacrador, entendeu? Então, assim, exato. simplesmente não vista a bandeira do cristianismo, cara, entendeu? Que é o cristianismo cultural, porque senão o pessoal vai usar isso contra você e vai usar com razão. Tem lacrola que tem um discurso horroroso, que eu não concordo, que eu discordo totalmente. Quer dizer, nesse ponto eu sou obrigado a concordar, porque a contradição fica clara, né? Uhum, Então é melhor o pessoal não vestir a camisa do cristianismo, porque senão os caras vão expor a hipocrisia, a contradição, porque, cara, é cristianismo 101, né? Introdução ao cristianismo, essa questão de você não sexualizar, como que a gente fala, da luxúria, né? Essa palavra uhum, luxúria que é até conhecido no meio secular como os 7 pecados capitais. Cara, é claro isso, entendeu? Então falta exato. muito equilíbrio. E o que você falou dessas cenas de nudez e cenas de sexo, você mencionou isso, eu acho que na época do Pacificador lá, que, pô, Uhum, se isso é necessário para a história, para a narrativa, tem meios de você insinuar, né, ao uhum, invés de ficar expondo, né? Você, acho uhum. que tem até o exemplo da lareira, não foi naquela época? Isso, da cena de Top Gun Maverick, né? A cena da lareira é clássica pra representar isso, mas eu digo em Top Gun Maverick o casal começa a se beijar, eles se deitam e a câmera vai saindo pela janela e quem não entendeu o que aconteceu, sabe? É uma forma clara. E isso é interessante, cara, porque a da The Economist fez uma pesquisa realizada em 2024, mostrando que de 2000 pra cá, analisando cerca de 250 filmes, a quantidade de sexo em filmes blockbusters caiu em 40%. E aí você pensa, poxa, em filmes blockbusters, o que que aconteceu então? Porque eles omitiram uma parte muito importante. Mas uma outra instituição falou o que a The Economist omitiu, que em filmes que são tidos como cult, como intelectuais, essas cenas de nudez foi exacerbada. O que era apenas uma cena rápida ou até meio simples, jogada no filme que já cortava para outra coisa, se tornou objeto de arte. Então a nudez agora passa a ter um peso intelectual. Não, isso aqui é belo, por isso que a gente está expondo, porque é a arte e tudo mais. E não que não seja belo, mas a exposição é um problema. E tanto que essa outra instituição fez uma pesquisa entre adolescentes e jovens para ver o que eles achavam dessa questão, né? E 48% de jovens da geração Z dizem que cenas de sexo são desnecessárias para tramas de filmes e séries, mas e que quando acontece, eles pulam essa cena. A gente percebe que houve uma mudança de pensamento, né? Enquanto filmes blockbusters, isso realmente caiu, parou de se ter, pela marvelização, né? Filmes que são pensados mais para família e quer abranger um público ainda maior, pegar quanto mais pessoas possível para eles é melhor, obviamente. Nos filmes em que tem, cara, é extremamente escrachado. A gente teve filmes recentes que ganharam o Oscar, então são tidos realmente como arte, são tidos como intelectuais. Foi a Nora, que justamente trata de uma personagem que era do Job, digamos assim. Teve o Pobres Criaturas, que trata de uma forma extremamente bizarra, porque a personagem ali, apesar de ter um corpo de adulta, tinha a mente de uma criança. Você fica, cara, são tantos níveis errados aqui que chega a ser absurdo, né? Mas teve outros, teve Saltburn, que no caso foi com uma nudez mais masculina. Então você tem
a sociedade tem tratado isso como arte. Isso gera problemas na sociedade, né? A banalização do sexo, a sexualização precoce, jovens começam a consumir isso muito cedo, a visão, a dessensibilização para o corpo do outro. Então, o corpo da mulher passa a ser visto, geralmente o da mulher passa a ser visto mais como um objeto realmente de prazer, simplesmente. Então, qual que é a busca? Eles não falam que estão querendo encontrar o seu espaço onde empoderamento, onde elas não são vistas apenas como um objeto, mas elas se colocam nessa situação. É uma discussão muito mais complexa, eu sei disso, mas ver como isso gera mais problemas do que benefícios, quais são os benefícios na real? Eu não consigo encontrar um. É, exatamente. Porque direta ou indiretamente você está alimentando esse tipo de coisa, você está nutrindo. E é interessante você falar, né, que geralmente esse cinema mais cult é o pessoal mais progressista, mais de esquerda e tudo mais. Mas aí quem tá batendo, né, que as personagens blockbuster, por exemplo, sejam apelativas sexualmente, é o pessoal que tecnicamente é o oposto, né, que é exatamente que é mais conservador. Então é uma discussão muito louca, cara, que a gente tá tendo, porque justamente aquilo que eu falei, falta o equilíbrio, né? Não dá pra gente insinuar certas coisas, não dá pra ser feminina, não precisa ser masculinizada, mas sem ser sexualizada ao mesmo tempo. Esse que é o ponto da nossa discussão, não é um ataque, é um chamado à reflexão, né, se você pensar. Exato, exato. Eu fiquei muito surpreso com esse dado que você falou, né, que o pessoal mais novo da geração Z, que é o pessoal que consome ali os blockbusters, o pessoal tá refletindo nesse sentido. É bom, né, não tá tudo perdido, né? Exato. Muito bacana, eu não sabia. Mas então, pessoal, a gente sabe, né, que essa discussão é muito polêmica e é muito profunda, mas a gente precisa chegar a um fim, né? Isso aqui foi o que a gente organizou para esse vídeo. Se você tem alguma coisa para falar, alguma coisa que vai acrescentar nesse debate que tá longe de acabar, mas é extremamente importante, a gente convida, né, você a escrever o seu comentário aí. Tenta não ser agressivo, pense, né, reflita antes de escrever, porque não é um ataque. Eu sei que a gente mencionou grupos específicos, ideologias e tudo mais, mas o objetivo é pensar, conversar sobre isso, porque a gente precisa ter uma postura que condiz com os valores que a gente diz defender, né? Então você está convidado aí, concordando ou discordando. Se discordar de alguma coisa não tem problema, às vezes acontece, né? Concorda com um ponto, não concorda com outro. Isso é extremamente natural, mas você está convidado a comentar aí, tá bom? Cabelo, mais alguma consideração a fazer? Não, exatamente, esse não é um assunto fácil, é um assunto muito complexo, existem estudos a respeito disso, e se você tem algum posicionamento que é diferente do que a gente falou, pô, traga os seus argumentos aí, eu tô realmente interessado em ver os comentários desse vídeo, quero ver o que a galera achou, se a galera vai estar xingando a gente, ou se vão realmente trazer pontos válidos que, pô, talvez realmente isso aqui a gente tenha que repensar, ou se de fato, cara, a sexualização é um problema e a gente tem visto as consequências disso nessas obras e tudo mais, e talvez seja o momento de ambos, Nerdolas e Lacrosse, chegarem a um acordo, que tá demais de um lado, como não deixar de exaltar o feminino ou o belo, de forma que seja coerente, né, seja equilibrado, como a gente tem falado tanto. Exatamente. É isso. Cabelo, mais uma vez, obrigado pela parceria. Esse vídeo aqui está sendo feito em collab, então se você é inscrito aqui no Conversa de Nerd e não é inscrito lá no Cabelo Verso, faça esse favor, tá bom? Se inscreva lá. Lembrando que estamos aí com a nossa parceria do nosso grupo exclusivo para membros lá no Telegram. Exato. Né? E ao atingirmos a meta, a gente vai começar a promover sorteios exclusivos para membros, tá bom? Então se torne membro aqui, se torne membro lá, você patrocina esse projeto e ainda vai ter diversos benefícios exclusivos, né? O sorteio é apenas um deles, beleza? E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Nós vamos ficando por aqui, não é? E até a próxima Conversa de Nerd no Cabelo Verso. Falou, valeu!